E aí, seja muito bem-vindo a essa aula 1 desse módulo 8 sobre estruturas de cópia. Aqui tu vai ter uma noção de como começar a escrever as tuas cópias. Até agora tu viu os fundamentos, viu os conceitos, né? Tu já tá escrevendo, já te passei tarefas para tu começar a escrever de fato, mas aqui tu vai aprender algumas estruturas. Não se prenda às estruturas. Eu vou te falar isso algumas vezes, tá? Durante essas aulas, para tu não se prender a isso. É só um norte, é só uma base para tu começar e depois tu ir crescendo as estruturas, tá? Só para tu ter um norte nesse começo e não ficar com muita dúvida na hora de escrever, fechado? Então, a primeira coisa que eu preciso te falar é que as headlines, o que são headlines? São frases, títulos chamativos que mexem com a emoção das pessoas, que capturam a atenção delas, tá? Para onde está a atenção das pessoas? É para onde elas olham, é para onde elas enxergam, para onde elas vão de fato prestar atenção, tá? Então, a primeira coisa em uma copy, qualquer copy na verdade, tu precisa chamar a atenção das pessoas. Eu vou falar muito disso aqui, por isso que essa é a primeira aula. Com a headline tu consegue capturar a atenção das pessoas, tu vai ter elementos ali de curiosidade que vão capturar a atenção das pessoas, fechado? Então, aqui eu vou te mostrar 4 estruturas, formas de tu criar as tuas headlines. Como eu te falei, não se prenda a elas. Pega assim, qual que é o conceito da headline? É chamar a atenção das pessoas. Então, aquilo que tu fizer numa headline e que chamar a atenção das pessoas, aí tá funcionando, tá? Então é isso. Tu tá cumprindo o objetivo. Na verdade, a tua headline tá cumprindo o objetivo dela, que é chamar a atenção das pessoas. Claro, tem que ter coerência. Lembra do gatilho da coerência? Tem que ter coerência. Não adianta tu colocar ali um nariz de palhaço, fazer um barulhão, alguma coisa, só para chamar a atenção das pessoas, ou colocar um título esdrúxulo que realmente vai chamar a atenção das pessoas, mas o restante da tua copy não tem nada a ver com aquilo. Então precisa ser conectado com aquilo que o teu texto, que a tua copy vai oferecer dali para frente, tá bom? Então, a primeira dessas estruturas, o primeiro elemento, na verdade, que tu pode usar para criar a tua headline, use palavras que indiquem novidade. Tudo aquilo que é novo, que indica novidade, o nosso cérebro, ele dá um estralo, um start de atenção. Então, se tu tem elementos, palavras ali que indicam novidade, tu vai conseguir capturar a atenção das pessoas. Eu tenho um exemplo aqui para ti, olha só. A headline começa assim: pela primeira vez, excêntrico bilionário revela seu secreto roteiro de 1,2 bilhões de dólares com criptomoedas. Se tu seguir o roteiro abaixo, tu vai conseguir transformar o teu pequeno investimento em uma fortuna enquanto tu minimiza o teu risco. Olha só, começou com uma novidade pela primeira vez, é a primeira vez que ele vai revelar isso. Então, se tu conseguir, não é só a palavra, a estrutura pela estrutura, só se tu usar assim, primeira vez, porque vai acabar caindo no senso comum, como a gente falou em criatividade. Então, use palavras que trazem esse senso de novidade. Esse é o primeiro elemento que tu pode usar nas tuas headlines. O segundo elemento, use a palavra grátis quando for possível. Então, sempre que for possível, utilize essa palavra grátis. Tudo que é gratuito, que é de graça, acaba chamando a atenção das pessoas. E claro, se fizer sentido com aquilo que tu vai falar, se tiver coerência ali com o teu texto utiliza. Então, um exemplo, peça sua cópia gratuita da cópia do livro fiscal do Pai Rico e veja como, dependendo da tua situação, tu pode ter R$23.966 ou mais de volta nessa atual temporada de declaração de impostos, tá vendo? Tu usa a palavra grátis, alguma coisa gratuita, cópia gratuita, para tu poder chamar mais a atenção das pessoas. Eu tô mostrando aqui esses dois elementos. Essas duas headlines, elas são grandes. Na verdade, ela tem uma headline, a gente pode ter 3 tipos. Uma pré-headline, um texto que vem antes da tua headline. Aí tem a headline, de fato a headline em si, e tem uma pós-headline. Ou seja, a tua headline às vezes ela é curta, ou ela não tá passando aquela emoção que tu precisa, não tá despertando aquela atenção. Então tu pode usar uma pré-headline, algo que antecede, vai dar mais força para tua headline, ou uma pós-headline, ou seja, alguma coisa que vem depois também vai reforçar a tua headline. Não é nem o começo. Essas headlines que eu mostrei aqui, ela tem pré e pós. Então é um complemento, nem sempre tu precisa usar, mas quando tu vê a necessidade, tu acha que precisa ter algum complemento ali, aí tu usa. Não é só para tu entender esse conceito de pré e pós-headline também. Qual que é o terceiro? Conte uma história pessoal. Então, sempre que tu conecta uma história pessoal ali na tua headline, conecta que a tua headline vai puxar para uma história, isso chama mais atenção. Olha só, depois de se filtrar na BIM, Agência Brasileira de Inteligência, e legalmente sair de lá com informações secretas, esse homem do alto escalão do governo diz: o segredo que eu descobri dentro da Agência de Inteligência da BIM pode salvar bilhões de brasileiros. Tá vendo? Conecta uma história, tu começa a imaginar, nossa, aquele cara se infiltrou ali na BIM, ele trouxe um segredo de lá,
então isso gera uma história. Quando a tua headline ela gera essa história, ela se torna muito mais curiosa e ela chama muito mais a atenção das pessoas. Esse é o terceiro elemento que tu pode usar na construção das tuas headlines. E o quarto e último elemento que eu separei aqui é diga algo que viole as expectativas das pessoas. Aquilo que eu te falei na aula sobre criatividade, saia do senso comum. Diga algo que elas não estão esperando, algo que vai na contramão daquilo que ela espera. Algo que viole as expectativas das pessoas. Isso vai chamar muito mais a atenção das pessoas de um simples texto ou que aquilo que tu escreve e está indo pelo senso comum. Seja intuitivo. Ó, um elemento. Atenção, quem bebe vinho vive menos, mesmo que seja pequenas doses. Aí continua. Ao beber vinho, tu vive menos triste, menos estressado. Descubra agora por que tu deve trocar outras bebidas por vinho. Então, essa é um exemplo de como tu ser contra-intuitivo e na contramão do que as pessoas estão pensando. Então, como tarefa de hoje, como tarefa dessa aula, dessa primeira aula do módulo 8, eu quero que tu escolha alguns produtos ou assuntos diferentes e que tu bole no mínimo 5 headlines. Escolhe algum produto, algum assunto diverso e faça no mínimo 5 headlines para esse assunto que tu escolher, fechado?